Podemos começar agora com a Ana Lívia Esteves, diretamente de Moscou. Ana Lívia é analista de política internacional. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Olá, gente, boa noite. Muito obrigada por me receber aqui nessa sexta-feira 13, como bem lembrou a Yara. Aqui em Moscou, o inverno finalmente chegou e, aliás, está menos 13 graus lá fora. Então, hoje é o dia 13. É isso que eu ia te perguntar. Mas você está bem aquecida, né? Porque você está aí com o colo de fora, toda bonita, Exato. como sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Aqui a calefação russa é a nossa melhor amiga, a calefação interna é forte. Oi, eu inclusive queria começar com uma pergunta sobre uma notícia que a gente trouxe aqui na Fórum. Espera aí que eu estou procurando aqui, que parece que... Diga, Ivan, ó, Miguel. Não, tranquilo, Yara. Deixa eu fazer a primeira pergunta, depois você faz essa pergunta aqui enquanto você procura. É uma pergunta sobre... sobre a guerra. Foi bom que você pegar isso, sobre como é que são as notícias do front. Você de vez em quando vem para cá para atualizar a gente sabe que tem uma guerra rolando, com grande risco de escalada. No final do mandato do Biden, ele aumentou o número de entregas de armas para a Ucrânia e autorizou o uso de mísseis de longa distância. Como é que está a situação na Rússia? Primeiramente, como é que está a situação aí em Moscou? O pessoal está tranquilo? E como é que notícias do front? Certo, sim, exatamente, muito interessante, Yara, que você trouxe, porque realmente casou bem os dois temas, porque a gente teve alguns usos de ATACMS, como a gente conversou da última vez, e o Miguel acabou de dizer, a gente teve, há mais ou menos um mês atrás, uma autorização dos americanos para que a Ucrânia utilizasse armas de maior alcance dentro do território russo. São mísseis que a própria Ucrânia não tem como operar sozinha, então ela necessariamente necessita de ajuda externa para operar. No caso americano, são os mísseis ATACMS. No caso de alguns mísseis também que eles têm disponíveis da Grã-Bretanha, são os Storm Shadows, e da França, os Scalps. E, infelizmente, a gente vê que esses mísseis estão sendo utilizados no campo de batalha, não talvez com a envergadura que a mídia ocidental tinha colocado, até porque dentro dos arsenais ucranianos parece que as unidades são poucas, né? A gente fez uma estimativa de que os ATACMS há um mês atrás seria mais ou menos algo entre 30 e 45 unidades, então como a gente já vê o uso reiterado, provavelmente eles já têm bem poucos, mas foi feito um uso há bem pouco tempo e hoje como resposta, então, um ataque russo na Ucrânia, na área de infraestrutura de energia da indústria militar local. Então, o que os russos parecem estar fazendo é realmente aumentar os custos dos usos dos ATACMS. Então, todas as vezes que eles são utilizados, a gente está vendo uma resposta bastante forte. Claro que a resposta mais forte de todas foi uma resposta que também foi há já algumas semanas atrás, com o uso de um míssil chamado Areshnik, que é um míssil novo, foi um teste de um míssil russo, que é um míssil hipersônico, é um míssil que é de médio alcance, mas que é de alta tecnologia, e quando ele está com toda a sua capacidade, porque ele foi testado na Ucrânia, ele não foi utilizado na sua capacidade completa, quando ele está com a sua capacidade total, ele realmente é um míssil com uma alta capacidade destrutiva e para o qual hoje, atualmente, os sistemas de defesa não conseguem interceptar. Então, realmente, foi uma resposta muito forte à resposta do Areshnik, que foi uma resposta que também teve como intuito sinalizar ao Ocidente a capacidade russa de responder a uma escalada. Aparentemente, essa resposta foi ouvida no Ocidente, então, por mais que a gente tenha tido aí essa decisão do uso dos ATACMS algumas semanas atrás, a gente não está vendo grandes decisões na área militar depois do uso do Areshnik, mas, infelizmente, os ATACMS estão sendo utilizados contra o território russo e a Rússia está fazendo respostas bastante fortes. No front, a gente tem também um ataque, agora um avanço da Rússia na região de Pakrovsk. Pakrovsk é uma cidade na região de Donetsk que ainda está sob ocupação ucraniana e que é um centro logístico bastante importante para a Ucrânia em Donetsk. Então, a expectativa é de caso a Ucrânia chegue a perder esse território, ela realmente ficaria com muita dificuldade em operar em Donetsk. Mas, então, a gente tem
uma escalada que foi mais ou menos controlada aí com a questão do Areshnik. A gente tem vários sinais de que tem algumas negociações em curso, mas infelizmente no campo de batalha a gente não pode dizer que as coisas estão calmas nesse momento. Como a gente também já disse no passado, a gente tem a chegada do inverno. A chegada do inverno tende a literalmente congelar um pouco as linhas de contato, então as partes tentam avançar o máximo possível nesse momento. E se a gente não teve uma escalada direta depois do uso dos Areshniks, a gente teve outros sinais de que o conflito ou pode ser prolongado ou de que realmente a gente tem alguns anos bastante difíceis pela frente no que diz respeito à relação entre as grandes potências. Primeiro porque os americanos fizeram um teste bem sucedido com um míssil hipersônico. Essa foi a primeira vez que eles conseguiram fazer um teste bem sucedido com um míssil hipersônico de base terrestre. Eles já têm essa capacidade para base submarina, mas havia ali um atraso norte-americano aí na área de mísseis hipersônicos. A gente tem um avanço muito maior da parte russa e da parte chinesa nessa área em particular do que da parte americana. E agora os americanos conseguiram fazer, então, esse teste em Cabo Canaveral. Então, isso muda um pouco aí a perspectiva futura. E a gente também tem numa área que é uma escalada das relações Estados Unidos-Rússia, mas não necessariamente pura e simplesmente militar, mas é que os Estados Unidos, depois de muito debater, de muito hesitar, eles fizeram uma autorização para o uso de reservas russas congeladas na Europa, de usar o rendimento dessas reservas estatais russas para financiar pacotes de ajuda para a Ucrânia. A gente sabe que esse era um tema bastante sensível, porque abre um precedente inédito, né, da capacidade, então, dos americanos e dos europeus utilizarem reservas estatais de um país, não só congelar essas reservas, né, que já é um fato desestabilizador aí para o sistema financeiro internacional, os países saberem que as suas reservas, quando estão num banco estrangeiro, não estão necessariamente seguras, e agora a gente tem ainda esse passo de utilizar essas reservas, o rendimento, por enquanto, dessas reservas, para fazer o financiamento do armamento ucraniano. Então, do ponto de vista russo, com certeza, uma situação bastante difícil. Mas a gente tem alguns sinais de que talvez alguma negociação esteja aí no horizonte. Aqui, querida. E me diz uma coisa, Ana, como é a sua sensação em relação ao apoio da população? Eu me impressionei muito com isso daqui, porque no final das contas você penaliza a população civil, né? Como é que você sente aí a reação do povo russo em relação à guerra, Ana? Olha, tem uma questão muito importante que é a necessidade de realizar ataques agora à indústria militar ucraniana, porque o que aconteceu durante todo esse tempo, por mais que a gente veja esse conflito como um conflito bastante sério e como ele é, e que ele tem uma escalada muito forte, ele foi bastante restrito em relação ao tipo de ataques, ao tipo de alvos que as duas partes escolheram durante esses anos, né? A gente vê, por exemplo, em número de mortes, a diferença, por exemplo, do número de civis mortos em Gaza e o número que a gente tem na Ucrânia. Então, realmente, se a gente comparar com o que acontece no Oriente Médio, era um conflito com uma escala bem mais limitada. Mas a indústria militar ucraniana tendo ficado intacta e agora recebendo tantos armamentos americanos e da OTAN, ela passou a ser um alvo direto das Forças Armadas Russas. Eu sei que parece estranho de que isso não acontecia antes, mas isso é verdade, isso não necessariamente acontecia antes. Então, a gente tem uma expansão horizontal dos alvos, do tipo de alvo que a Rússia faz em território ucraniano. Mas a parte russa diz que são sempre infraestrutura de energia ligada à capacidade militar ucraniana. Em relação ao apoio da população, a gente tem aqui uma percepção muito forte de que a Rússia é alvo de uma política de contenção de longo prazo por parte do Ocidente e de que há tentativas constantes de abrir novos frontes nesta guerra, né? Então, ou de do Ocidente, por exemplo, fomentar
motins internos, como foi o caso da Wagner há um ano atrás, ou um pouco mais, como foi o caso do atentado em Crocus, que foi ali de você trazer de volta a ameaça do terrorismo islâmico para a Rússia, que é um fator muito sensível aqui para a política doméstica russa. Então, a população tem uma visão de que há sempre uma tentativa de abrir novos frontes. Não é uma população que se vê atualmente numa situação confortável para o futuro. Então, eu diria que há uma certa consolidação em volta da ideia de que a Rússia precisa se defender. Isso sim, isso a gente vê bastante. Mas é claro que, do ponto de vista humanitário, as pessoas têm muitas conexões com pessoas na Ucrânia, né? As sociedades são muito juntas, as sociedades têm muitos contatos. Então, a vontade de cessar fogo, eu acho que ela é muito presente da população, com certeza. Ana, sobre a economia russa, a gente tem visto uma escalada das sanções americanas, europeias, contra a Rússia. Como a Rússia está conseguindo se lidar com essas sanções cada vez maiores? Como é que está sendo isso? Sim, a gente teve mais um pacote de sanções, que foi um pacote colocado contra o Gazprom Bank, que é o banco da Gazprom. A Gazprom é a empresa estatal que faz a exportação de gás natural, que fazia muita exportação de gás natural para a Europa antes do conflito, ainda exporta para a Europa, mas hoje em dia ela já modificou bastante a sua cartela de clientes para a Ásia, né? Ela fez, então, uma transformação muito grande, que a gente até vê na própria infraestrutura física da Rússia, com a criação de novos gasodutos e etc., agora voltados para a China, voltados para a Ásia e não mais necessariamente para a Europa. A Gazprom teve aí nas manchetes durante muito tempo por causa da questão do Nord Stream, que era um gasoduto que, né, foi sabotado, né? A gente ainda não sabe exatamente por quem, mas que era o gasoduto russo que deveria enviar gás para a Alemanha, e que foi construído pelas duas partes, apesar de uma grande oposição norte-americana duradoura durante muitos anos contra esse projeto, e depois da eclosão do conflito ucraniano, esse gasoduto veio a ser sabotado, mas o Gazprom Bank tinha sido poupado das sanções até um certo ponto, ele conseguia fazer transações internacionais, e algumas semanas atrás, junto aí nessa escalada que a gente tem de medidas da administração Biden aí nesse finalzinho, né? A gente vê eles tomando algumas decisões que antes eles tinham muita hesitação em tomar e agora eles estão tomando antes de ir embora, assim, né? Então, a questão dos ATACMS, a questão dos rendimentos da reserva russa, e a gente vê também, então, agora a questão da Gazprom, que eles fizeram essas sanções. Mas o que acontece é que hoje em dia, pelo visto, é bastante rápido o processo de encontrar outras maneiras de fazer as transações internacionais. O que a gente está vendo nesse tempo todo é que hoje em dia, no mundo de hoje, já parece ser bastante difícil você colocar restrições que realmente inviabilizem as transações. Então, as exportações continuam. A gente não vê nenhuma queda muito forte nas exportações. A gente viu uma certa turbulência no preço do rublo, mas depois também eu me informei que no Brasil, naquela mesma semana, também havia uma turbulência em relação ao real, então não foi causada só pela questão das sanções, mas teve uma certa turbulência, e agora a gente tem um momento de superaquecimento da economia russa, em que a economia russa está bastante aquecida, ela está com suas capacidades todas empregadas, a gente tem uma questão já que vem de muitos anos, desde a União Soviética, de uma falta de mão de obra, então o Banco Central russo está colocando as taxas de juros lá em cima, numa discussão que a gente também tem bastante no Brasil, né, de um banco central que às vezes é mais ortodoxo do que o governo, então o governo quer fazer política heterodoxa, o Banco Central dá uma segurada, e então a gente está com taxas de juros subindo aqui na Rússia. A promessa do Banco Central é que a partir do ano que vem já começa a descer essas taxas de juros por causa de um controle na inflação que já se viu no último trimestre. Mas a gente com certeza está vendo uma economia aqui que tá bastante aquecida, que está talvez precisando de um freio em algum momento. Mas do lado das sanções, a gente viu também uma notícia interessante nessa semana, que foi
a implantação de sanções por parte da China contra os Estados Unidos, talvez aí dando para a gente um pouco dos modelos com os quais países como a Rússia e a China podem responder às sanções americanas, né? Porque os americanos colocam sanções há muito tempo, tem muito naturalidade em fazer a sua lei funcionar fora do seu território, né? Nessa questão da extraterritorialidade da lei, que, na verdade, em tese, não se faz, mas se naturalizou durante muitos anos os Estados Unidos fazendo isso, e agora a gente vê a China, por uma das primeiras vezes, fazendo algo similar. Então, a China colocou agora um embargo bastante forte sobre 4 minerais estratégicos para a produção de chips e microchips, que agora empresas chinesas não podem exportar para os Estados Unidos, e empresas europeias ou de outros países que adquiram esses minerais já não podem fazer a transferência para os Estados Unidos. Então, a gente vê a China adotando o modelo americano, né, de que você não só não pode comprar, mas não pode transferir. Então, eu diria para a gente ficar bastante de olho aí nessa decisão chinesa, porque ela aponta para um modelo com o qual a Rússia e a China podem começar realmente a pensar em respostas, e a gente não viver mais no mundo no qual os americanos impõem sanções e nunca as recebem de volta. Então, vamos ver como é que vai ser. Até fazer uma observação, essa sanção, Lívia, ela estava prevista e ela foi anunciada em agosto de 2023, e só agora que foi implementada pela China, né? Um dos principais é o galho, né? Que é para a produção de... Você não faz míssil sem esses minerais, esses metais, desculpa, que foram sancionados pela China. E mais uma coisa, quando você esteve aqui, eu fiquei curiosa em relação, eu pesquiso moda e deixei aqui, expliquei como a Rússia, na indústria da moda, lidou com as sanções, né? Aí os pacotes, aí quem quiser, foi muito inspirada na conversa que a gente teve. Miguel. Ana, queria saber sobre a relação da Rússia com a China. As tensões entre os Estados Unidos e a China têm aumentado, você tem acompanhado. Os Estados Unidos têm aplicado sanções contra a China também, sob o pretexto que a China está ajudando a Rússia com material de duplo uso, né? Mas eu vi também uma notícia, por exemplo, que a Rússia completou um gasoduto, que é um dos maiores do mundo, ligando a Rússia e a China, né? Você tem essa aliança da Rússia com a China tem de fato feito diferença na economia russa? Sim, com certeza. E a gente teve uma declaração do Xi, eu não sei se foi essa semana ou no finzinho da semana passada, de que a China também não abre mão já dessa nova fase das relações com a Rússia, né? Eles fizeram um acordo de uma aliança sem limites há alguns anos atrás, e realmente as relações hoje em dia estão muito mais próximas do que eram no passado. E a gente, talvez, se houvesse uma possibilidade da China, às vezes, ser um pouco mais cuidadosa na área de transações bancárias, para evitar sanções secundárias, né? Então, havia, de vez em quando, algumas notícias, principalmente na mídia especializada de negócios aqui, de alguns bancos chineses que realmente tinham mais cuidado, né? Naquilo que a gente chama de over-compliance, quando os bancos fazem até mais do que as sanções americanas pedem, com medo aí dessas sanções secundárias. Mas o que a gente vê agora é que, realmente, com a volta do Trump e de um discurso muito pesado em relação à China, né, tanto com o planejamento da administração Trump, dos seus de alguns formuladores de política externa ligados ao Trump, que desde a campanha estão apontando realmente para a China como grande adversário, inclusive dizendo que os Estados Unidos precisa deixar qualquer outra batalha, qualquer outro Oriente Médio, Ucrânia, etc., para se focar na China. Então, esse discurso bastante agressivo, né, por que não dizer essa palavra, em relação à China, faz com que essa ambiguidade chinesa em relação à questão das sanções tenda a ficar para o passado. Então, se os formuladores de política externa do Trump dizem que o objetivo deles é realmente separar a Rússia e a China, fazer com que
algumas brigas históricas aí dessas duas partes voltem à tona para que elas se separem. Por enquanto, o que a gente está vendo é o contrário. Por enquanto, o que a gente está vendo é que se havia alguma ambiguidade chinesa ali na área de sanções de transações bancárias, etc., com esse discurso trumpista, a China realmente está abandonando e está fazendo declarações cada vez mais fortes de que não tem a mínima intenção de reverter esse curso com a Rússia de uma formação de uma aliança mais forte. E também da parte russa, a gente vê mais declarações nessas últimas semanas. Não sei se vocês repararam, mas nessas últimas semanas o Lavrov falou muito com a imprensa, o Ryabkov, que é o vice dele, uma pessoa muito importante na diplomacia russa, também falando muito mais com a imprensa ocidental, né? O que é algo digno de nota, porque depois de 2022 a gente ficou, né, alguns anos em que a mídia ocidental realmente não conversava com autoridades russas, etc., e nessas conversas, nessas entrevistas, eles também fazem referências constantes ao plano de paz da China e do Brasil, inclusive, nem sempre citando o Brasil nominalmente, às vezes sim. O Lavrov agora na Al Jazeera deu uma entrevista na Al Jazeera na qual ele cita o Brasil nominalmente, mas então também citando a China como o país que a Rússia confia para fazer negociações. Então, eu acho que se havia algum tipo de ambiguidade, algum tipo de dificuldade, essas últimas semanas estão mostrando que essa aliança russo-chinesa, por enquanto, está bastante consolidada. Inclusive, o Medvedev esteve com Xi Jinping essa semana, né? Deixa eu só ler uns comentários aqui, que você tem um fã-clube, viu, Ana? Ana, o Eduardo, Ana Lívia Esteves, maravilhosa. Aqui a Veranize, que está sempre conosco, querida. Seja bem-vinda, Ana Lívia. Você é ótima, além de linda. Concordo. E só para avisar aqui para o pessoal que está tendo dificuldade de encontrar nossa live, gente, eu deixei aqui um link, tá? Que é o da comunidade da Fórum no WhatsApp. Entra lá que você vai receber no seu telefone o link de todos os nossos programas. Aí você não fica refém aqui do algoritmo direitoso do YouTube. Agora, querida, eu queria saber de você essa história da Síria. Como que repercutiu aí? E tem um fator interessante, né? Que reabilitaram. O cara era terrorista, agora ele já é rebelde, já é líder, e PPP, caixa de fósforo. Até essa matéria do Azenha, ele conta que a Rússia pode ser um ator aí que vai vetar essa leitura de que o cara é um santo, né? Que é uma Madre Teresa de Calcutá nesse sentido. Como que está sendo vista aí essa questão da mudança de regime na Síria, Lívia? Exatamente, eu acho que essa é a questão que está sendo mais discutida, realmente essa reabilitação bizarra de um grupo que é considerado terrorista pela ONU, pelos Estados Unidos também, claro, porque é considerado pelo Conselho de Segurança da ONU, logo pelos Estados Unidos, mas também pelas listas internas, né, que os Estados Unidos têm suas listas internas, também é um grupo considerado terrorista, então a Rússia realmente está levantando bastante essa questão de como que a gente vai lidar com um grupo que até ontem a gente considerava terrorista e agora está sendo considerado legítimo para dar as cartas na Síria. A gente sabe que já tem algumas notícias aqui na Rússia de punições em praça pública, de alguns casos bastante complicados na área de direitos humanos e de um revanchismo em relação às autoridades do governo anterior. Aqui na Rússia, acho que como todo mundo no mundo veio muito rápido, né? Então os analistas às vezes tiveram um pouco de dificuldade para fazer análise rapidamente sobre o que estava acontecendo por lá, mas há uma percepção de que realmente o governo do Bashar não fez algumas reformas que eram necessárias, tanto internamente, quanto não conseguiu manter um exército capaz de fazer frente a essa investida, que, ao que tudo indica, uma investida israelense, né? Apoiada pelos israelenses e por outras potências ocidentais, mas a gente ainda tem muito pouca informação realmente. Mas a ideia é de que realmente a Rússia ela fornecia apoio militar para o Bashar, para as forças da Síria, mas sempre aérea e naval. Então não havia uma força terrestre russa que fosse ser mobilizada nesse momento.
e aparentemente as forças do Bashar não conseguiram fazer uma linha de defesa necessária suficiente para que a Rússia pudesse fazer, então, a cobertura aérea, que era o modus operandi, digamos assim, da ajuda russa, né? A gente sabe que a Rússia tem 2 bases aérea e naval na Síria, que elas continuam lá, e a expectativa, então, seria que o Bashar conseguisse fazer a sua defesa terrestre e contar com o apoio aéreo russo ou naval russo, mas aparentemente ele não teve a capacidade de manter o exército dele em capacidade de fazer essa defesa, e aí, pelos analistas russos, pelo que eles dizem, nenhuma ajuda russa realmente seria muito capaz de reverter o quadro que foi instalado. Agora a questão vai ser da manutenção das bases, né? Se a Rússia ainda tem esse interesse de manter essas bases lá. A Rússia tem bastante diálogo com todas as partes. Então, por mais que a Turquia seja um país da OTAN, a gente sabe que o diálogo entre a Turquia e a Rússia é bastante intenso, inclusive no caso sírio, né? Porque tem vários acordos entre a Turquia e a Rússia de patrulha de áreas diferentes ali entre Idlib e a região que era dominada pelo Bashar. Então, em todo esse momento de desescalada do conflito sírio, que não é uma desescalada tão real assim, porque por mais que nas grandes cidades a gente teve um período de paz, na verdade, em muitas regiões essa guerra nunca parou, mas os contatos com a Turquia estavam sempre colocados, não no sentido de um acordo, mas no sentido de canais de desescalada. Com Israel também. Com Israel, a Rússia mantinha, agora a gente não sabe o que ainda está de pé, o que não está, canais de contato constante com Israel, porque, como a gente sabe, Israel bombardeou a Síria nesses 10 anos, né? Então, haviam contatos para que os israelenses não bombardeassem estrutura russa, eventualmente vitimando um soldado russo, eventualmente necessitando aí uma resposta russa e gerando uma escalada. Então, são esses canais que a gente chama de canais de desescalada. E a Rússia mantinha com Israel já. E então, a gente sabe que a Rússia tem contatos com todo mundo. A capacidade dela de fazer o diálogo agora para chegar numa saída que para ela seja interessante ou que para ela defenda pelo menos as suas bases, existe. E a gente sabe que também o Lavrov foi para Doha, o formato de Astana foi revitalizado aí no meio dessa crise, então tudo indica que diplomaticamente as coisas vão ser conversadas. Mas agora, em relação ao futuro da Síria, há muita preocupação por aqui por parte dos analistas de que se transforme numa segunda Iraque ou numa segunda Líbia, né? Essa ideia de uma fragmentação constante, de um caos constante, no sentido de que você não tem um governo central, mas você tem quase que uma privatização de pequenas regiões na qual a atividade econômica continua, mas continua sem um governo central, continua com muita interferência estrangeira, como é o caso da Líbia agora, né? Então, eu acho que os russos têm bastante crítica sobre o modelo líbio, que aparentemente é um fracasso, mas para muitas partes interessadas é bem sucedido, seja colocado na Líbia. E como eu comentei com vocês anteriormente, a Rússia tem um problema interno de radicalismo islâmico, tem histórico, né, de ataques terroristas, etc. É um ponto nevrálgico aqui, tanto para a política interna e para a política externa russa aí nessa região do Oriente Médio. Então, a Rússia vê com bastante dificuldade a chegada de um grupo como esse no poder em qualquer país, muito menos num país tão próximo da sua fronteira. Eu posso trazer aqui uma pergunta da nossa audiência? Olha só, o Luciano comenta que houve um bombardeio israelense a uma base russa na Síria, que era exatamente o seu assunto, né? Isso não deve ter, não teve uma resposta, poderia comentar? Eu não sei nem confirmar. Isso procede, Ana? Olha, não tenho informação de um ataque direto a bases da Rússia na Síria. Claro que as regiões em volta são regiões que agora tiveram, né, atividade militar e muitos bombardeios israelenses, né? Tem um número, acho que são mais de 200 bombardeios em 4 ou 5 dias, uma coisa assim, das forças israelenses para realmente dizimar qualquer infraestrutura militar do Estado sírio, né, fazendo com que realmente a estrutura estatal seja
colocada de joelhos, justamente para elevar e avançar para um modelo líbio, como a gente estava dizendo, mas realmente eu não tenho nenhuma informação sobre um ataque direto a bases russas com mortes de russos, etc. E realmente esperemos que isso não aconteça, porque seria uma escalada bastante grave. Ana, tem uma notícia aqui de última hora, um breaking news, Yara, que eu vi aqui na Newsweek, que o Xi Jinping rejeitou o convite de Donald Trump para participar da posse dele. Né? Vocês viram que o Trump fez esse convite publicamente, pelo menos apareceu em toda a mídia americana, havia expectativa. É raro, geralmente, na posse, os presidentes não convidam o chefe de Estado, mas dessa vez o Trump quer fazer diferente, mas então tem essa notícia aí. O que tem já algumas implicações, né, geopolíticas. O Trump ele nomeou, já indicou uma série de secretários muito agressivos contra a China. Então, essa é a pergunta também que eu quero fazer. Como é que você já falou um pouco sobre isso, mas a gente tem mais um tempo para desenvolver mais essa formação desse novo polo, né? Novo polo, o mundo está se polarizando, tem um polo dominado mais pela China e um polo dominado pelos Estados Unidos. Nas questões tecnológicas, a gente está vendo isso também. A China, o Trump está ameaçando uma série de tarifas muito pesadas contra a China. Como você está vendo nessa divisão do mundo em blocos, para onde você, por exemplo, enxerga que a Rússia está se inclinando e como é que a Rússia vai lidar, por exemplo, com outras partes do mundo, como a África, Oriente Médio? Como é que você está vendo isso? Pelo visto, o Xi Jinping não está disposto a fazer um passo sem alguma demonstração concreta da parte dos Estados Unidos de uma desescalada, pelo menos retórica, né, em relação às suas intenções em relação à China. Acho que dá para entender um pouco essa decisão do Xi Jinping, de talvez fosse um pouco precipitado você já fazer um encontro com o Trump sem você saber quais são as intenções desse líder em relação ao seu país. Tem uma questão muito interessante que eu acho que é uma volta da política de grande potência, né? Isso é uma coisa que a gente já está vendo, que não necessariamente foi a tônica do início do século XXI, e agora volta bastante. Até no caso da Síria, né? A gente vê muitas negociações entre potências regionais, já fazendo mudanças de fronteira mesmo, um cenário clássico assim, de relações internacionais, não necessariamente no termo positivo. E nessa toada, por incrível que pareça, muitas vezes, retoricamente, as potências são muito mais agressivas publicamente do que por trás das cortinas, né? Então, a gente teve uma notícia bastante importante nessa semana, que a China tornou pública uma reunião que teve entre as 5 potências militares. Eles têm um formato que chama formato dos 5, né? Não sei como é que chama em português, aqui em Rússia é Pichorochka, que são as 5 potências nucleares. Elas se reúnem todo ano, cada uma delas preside as atividades e eles têm reuniões anuais. E desde 2022 a gente tem pouca informação sobre como que estavam andando essas reuniões entre as potências nucleares, as 5 reconhecidas internacionalmente, claro, e a China tomou esse passo um pouco diferente de ter publicizado o fato dessa reunião ter acontecido. Ela aconteceu em Dubai, o que também é interessante. Ela não aconteceu no território de nenhuma das potências nucleares, aconteceu no território terceiro, sob a presidência da China. E a China chamou essa reunião com a intenção de que as partes discutissem suas novas doutrinas nucleares, suas doutrinas nucleares no geral, e as alterações que foram feitas em algumas delas, porque a Rússia modificou a sua doutrina nuclear há pouquíssimo tempo, como resposta à escalada norte-americana ao uso dos ATACMS em território russo. Então, a Rússia, de fato, né, se vê numa situação em que ela é bombardeada com armas norte-americanas que estão sendo operadas por norte-americanos, então ela modifica a sua doutrina nuclear, mas os americanos também modificaram um documento muito importante para eles, que poderia ser mais ou menos um equivalente a uma doutrina nuclear, que é a Nuclear Employment Guidance, que chama,
que, na verdade, é um documento que, em sua grande parte, é secreto, mas ele tem uma partinha que eles publicam para a gente ver um pouquinho e para o Congresso aprovar. E o Congresso americano aprovou há bem pouco tempo também mudanças que apontam para uma grande modernização do arsenal nuclear norte-americano e para a colocação desse arsenal realmente em áreas mais próximas à China e voltadas mais claramente à China. Claro que a doutrina ainda diz que os 3 grandes adversários na área nuclear dos Estados Unidos são China, Rússia e Coreia do Norte, mas esse documento já aponta um pouco mais para a China, e talvez também por isso que o Xi Jinping não esteja muito afim de encontrar com o Trump. Mas, então, esses países se reuniram para discutir as doutrinas nucleares no sentido de tentar evitar com que a gente tenha uma escalada nuclear por causa de má comunicação. Então, tudo indica que alguns canais aí, estilo telefone vermelho, né, alguns canais que sejam realmente não de paz, mas de você ter aquele contato realmente só para trocar as informações que sejam extremamente necessárias para evitar uma escalada, tudo indica que nessa reunião esses canais foram reavivados, né? E, claro, a gente ainda não vê nenhuma expectativa de uma volta ao controle de armamentos, porque os americanos têm uma grande demanda de que os chineses entrem aí nas negociações sobre controle de armamentos, apesar de que, se a gente olhar os números absolutos, o arsenal russo e americano ainda é muito maior do que o chinês, mas os chineses, claro, estão modernizando os seus arsenais da mesma maneira que os americanos estão fazendo. Então, os americanos têm aí uma demanda para que os chineses passem a participar. E como os chineses estão muito cientes do fato de que a assimetria ainda é muito grande, talvez a solução, então, seja colocar todo mundo, seja colocar a Grã-Bretanha e a França também, e a gente começar a ter acordos de controle de armamentos entre os 5 e não só entre Rússia e Estados Unidos. Mas, por enquanto, isso não está na agenda, por enquanto, tudo que a gente tem são canais de desescalada, também entre China e Estados Unidos, o que, bom, dentro dadas circunstâncias, é até que uma boa notícia. E, Lívia, me diz uma coisa, tem alguma expectativa aí no ar em relação ao Trump? Porque ele, né, durante a campanha, ele é as bravatas dele, que vai acabar com a guerra num dia. Ele se reuniu com Zelensky, com Macron, e viu que as coisas não são tão simples, né? Como que está o clima aí na Rússia, nessa expectativa do início dessa segunda era Trump? Olha, a expectativa é baixa, te falar a verdade. Assim, não tem nenhum grande otimismo em relação ao Trump. Acho que para a Rússia ficou bem claro no governo Trump 1 de que as políticas do Trump para a Rússia, na verdade, foram mais complicadas do que as do Barack Obama. Acho que ser mais complicado do que a do Biden, realmente ele vai ter que se esforçar assim, para ser mais complicado do que o Biden para a Rússia, mas é possível, é possível. O Trump é uma pessoa que sabe se superar. Mas, então, as expectativas aqui são baixas. Não há realmente um grande auê, assim, de acreditar que ele vai conseguir fazer nada no curto prazo, até porque no passado ele fez bastante promessas que não foram depois cumpridas, né? Não conseguiu fazer acordos com a Coreia do Norte, por exemplo. Então, não é a primeira vez que ele diz que vai fazer grandes acordos e depois não faz. E, por outro lado, também, a política dos republicanos é o que eles chamam de paz através da força. Então, eles buscam a paz, mas através da dissuasão e do uso da sua força. Então, o Trump fez muito poucas declarações sobre a questão ucraniana, mas uma que ele fez, ele dizia, olha, a gente vai dizer para os russos aceitarem o cessar-fogo aí da maneira que eles vão querer, e caso os russos não aceitem, a gente vai dar para os ucranianos tudo o que eles querem. Então, é mais ou menos isso que significa paz através da força, entendeu? Não é necessariamente uma abordagem muito produtiva ou mesmo diplomática, né? E acho que ou ontem ou antes de ontem o Trump também disse que não vai abandonar o apoio à Ucrânia, porque se ele quer um acordo, ele precisa estar enviando apoio para a Ucrânia. Então, não vai ser fácil, não é uma questão de 1 mês ou 2 meses. Mas agora, tem outros fatores que se impõem, que são os próprios avanços russos no campo de batalha e a dificuldade que a Ucrânia está tendo realmente de segurar, né? O exército ucraniano realmente está numa situação muito complicada e para algumas questões materiais não tem uma resposta tão rápida. Então, nem sempre é uma questão de vontade política da parte do Ocidente o fato de que eventualmente ele vai ter que entrar em algum tipo de negociação. Às vezes os fatos se impõem.
mas como eu disse algumas vezes hoje, já tem alguns sinais de que algum tipo de negociação está acontecendo. Tem muitas declarações por parte de possíveis membros aí do Trump, que testam um pouco as águas, então eles fazem algumas propostas, né? Por exemplo, a Ucrânia entrar na OTAN, mas as garantias da OTAN só serem válidas dentro do território que é controlado pela Ucrânia e não pelo todo o território. Então, algumas propostas que elas vêm como que para testar as águas, né? Para ver como que vai ser a reação tanto das partes ocidentais como da Rússia em relação a ela. Mas só pelo fato da gente ter essas propostas meio que sendo jogadas, sendo testadas, isso realmente aponta para uma possibilidade de uma negociação. Realmente aponta para algum tipo de acordo. Como eu disse, muito provavelmente com a China participando de alguma forma aí de mediação. Mas agora, se esses acordos vão ser... Se as partes vão conseguir chegar a uma página comum, aí realmente são outros 500. Mas a gente tem alguns documentos nas quais as partes podem se basear. O Zelensky mudou um pouco já o discurso dele, né? Já fez algumas concessões retóricas, pelo menos. Então, vamos ver. Talvez não dependa do Trump. Talvez outras partes vão ter a chance de colocar as suas propostas na mesa e talvez os fatos realmente se imponham e algum tipo de acordo vai ter que ser selado. Muito bem. Yara, nosso convidado chegou, o outro convidado. Eu vou liberar a Ana Lívia. Ana, muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço, boa noite para você. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, te aguardamos daqui a algumas semanas, tá? Você com seus looks lindos. Valeu, sempre um prazer, Yara. Até mais. Tchau, Miguel. Tchau. Tchau.